Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. É uma alegria poder, neste dia abençoado, dia de paz, poder chegar até você para implantar no seu espírito a infalível palavra de Deus. E cada vez que eu venho trazer a mensagem do Evangelho, eu tenho uma grande expectativa que a palavra que é viva, poderosa, que é a palavra da verdade, que é o Evangelho da graça de Deus, vai fazer uma obra profunda no teu coração. Porque a vida de fé é uma vida de conhecimento, é uma vida a ser construída na minha mente, no meu espírito, construída pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse, quando eu conheço a verdade, repare bem, é preciso conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade vai fazer uma coisa por mim, a verdade vai me libertar. Por isso que eu tenho afirmado sempre que o homem não é liberto por gritaria, o homem não é liberto porque passou um olhinho na testa, o homem não é liberto porque o pastor impôs as mãos e mandou alguma coisa sair dele. O homem não é liberto porque fez uma corrente de libertação, não. O homem é liberto pelo conhecimento. Conhecereis a verdade conhecida vai fazer o que por mim? A verdade conhecida me libertará. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador da tua fé, alguém que vem trazer uma palavra simples, conforme eu tenho dito, um arroz com feijão, mas que desde que digerida, comida, mastigada, vai trazer uma vida de fé madura, simples, porém madura, para o teu espírito e para o teu coração. E nós estamos numa série de meditação, são pregações avulsas, preparando o teu coração para a pregação e o ensino da carta de Paulo aos Gálatas, né? E a pergunta é a mesma: o que aconteceu com os Gálatas? Paulo pregou o Evangelho da graça de Deus para eles, ensinou a respeito da graça de Deus. E o que Paulo ensinou a respeito da graça de Deus? Paulo ensinou, Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o que aconteceu com os Gálatas? Entrou na igreja dos Gálatas os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento, as pessoas que estavam debaixo da lei, as pessoas que não entenderam que a velha aliança acabou na cruz, e disseram para os Gálatas: só isso que Paulo pregou sobre a graça, sobre a cruz, não é suficiente. Você tem que guardar o sábado, você tem que guardar as festas judaicas, ou melhor, resumindo, você tem que viver com a mentalidade do Velho Testamento, tem que praticar as coisas do Velho Testamento. O que aconteceu com os Gálatas? Os Gálatas voltaram as costas para a obra da cruz, voltaram as costas para o sacrifício perfeito, e se submeteram ao falso evangelho que é viver debaixo da lei, e se desviaram do evangelho da graça de Deus. Então Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas dizendo: admira-me que vocês tão depressa estão passando da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Quem são esses perturbadores? São aqueles que querem anular a graça de Deus, são aqueles que não entendem a grandeza do sacrifício de Jesus, que não entendem que tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser abençoado, se tornar filho de Deus, ser liberto do império das trevas, já foi feito por Jesus na cruz, já aconteceu, já se cumpriu, já não precisa mais ser feito nada, porque Cristo
já fez tudo por nós. Você entende isso? Então os perturbadores são aqueles que trazem a lei, o voto, o jugo, as prisões do judaísmo e querem pôr na mente das pessoas. E todos quantos aderem a esse falso ensino se tornam pessoas perturbadas, porque eles são ensinados pelos perturbadores. Aí você encontra um monte de crente com medo, ansioso, inquieto, não tem convicção de ser salvo, não tem convicção que já é um liberto do império das trevas, não sabe que já foi justificado, não sabe que já foi comprado pelo sangue da cruz, não sabe nada disso. E eles vão nas campanhas de libertação, fazendo os votos, os sacrifícios, as obras da lei, se matam de fazer coisas que nunca vão fazer nada por eles, ao contrário, vão trazer pesos, obrigações, frustrações, tristezas, angústias. Eles nunca vão alcançar a verdadeira paz, que somente tem aquele que desfruta e já encontrou, e já entendeu o que é o Evangelho da graça de Deus. Então, Paulo escreve essa carta aos Gálatas para mostrar para eles como eles se desviaram da fé, como eles saíram da graça de Deus, entraram num evangelho de perturbação. E Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, qual a atitude que temos que tomar? Seja maldito, seja amaldiçoado. Ou seja, qualquer pregação e ensino que te afasta do evangelho da graça de Deus, que te afasta da obra da cruz, que te afasta do sacrifício perfeito realizado por Jesus na cruz do Calvário, que quer anular os feitos da cruz, substituí-los por obras, é uma coisa que tem que ser amaldiçoada. Então nós estamos trazendo algumas pregações avulsas sobre esse tipo de pensamento para preparar o teu coração para o conhecimento do Evangelho da graça de Deus ser introduzido em você, e você ver quão perigoso é se afastar do Evangelho da graça de Deus e voltar-se para o judaísmo, para a lei, para as obras, que é a maior parte daquilo que se diz evangélico. Eles estão debaixo do judaísmo, eles só pregam o Velho Testamento. E de onde vêm as falsas doutrinas? Não vêm de fora da Bíblia, vêm do Velho Testamento. As piores falsas doutrinas, elas vêm da própria Bíblia, que é do judaísmo. Então, meus irmãos queridos, prepare o teu coração, uma mensagem bem simples que nós vamos trazer nesse momento, mas a minha oração é para que a tua mente seja aberta, que os olhos do teu coração sejam iluminados, que aí dentro de você o Espírito Santo faça brotar o entendimento, faça brotar a luz do Evangelho da graça de Deus, para que você seja iluminado e compreenda a grandeza da graça de Deus. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Você poderia perguntar: mas Paulo, o que é o Evangelho? Paulo diria: o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que acredita. O que é o Evangelho? É o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para a salvação daquele que crê. Então esse poder não é estremecer, gritar, ficar dando glória, ficar sapateando, gritando, não. Esse poder é um conhecimento. O poder é um conhecimento que vem na minha vida, vem ao meu coração, desperta em mim a verdade e cumpre em mim a salvação trazida pela informação do Evangelho da graça de Deus. Aí ele fala, o que ele encontra no Evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E olha que coisa interessante, de fé em fé. O que Paulo quer dizer de fé em fé?
que a fé se torna uma coisa crescente. Eu criei no Senhor Jesus Cristo, mas eu não conheço nada do Evangelho da graça de Deus. Agora eu começo a aprender o Evangelho da graça de Deus, começo a ter conhecimento daquilo que é Evangelho. Eu começo a me aprofundar nas cartas de Paulo. Esse conhecimento vai penetrando na minha mente, no meu coração, então eu começo a crer. E na medida que eu vou crescendo no conhecimento, essa fé também vai crescendo. Porque a sua fé, ela é medida por aquilo que você conhece. Se você tem pouco conhecimento do Evangelho, não espere ter uma grande fé, porque o teu conhecimento é pequeno, mas na medida que você vai compreendendo o Evangelho, vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento, a tua fé vai crescendo. Então, de fé, e aí você vai aprendendo um pouco mais, de fé em fé, como se você fosse estar diante de degraus de uma escada, e na medida que você vai compreendendo o Evangelho, você vai subindo um degrau, e depois você vai subindo outro, e quando você chegou no 10º degrau, a tua fé e o teu conhecimento não é mais como era no primeiro degrau. Por quê? Porque o teu conhecimento cresceu, e na medida que você vai subindo os degraus de fé em fé, a tua fé vai crescendo, o teu conhecimento vai crescendo, a tua sabedoria, a tua forma de ver a vida, a tua forma de crer em Jesus Cristo vai crescendo, porque o Evangelho vai construindo a verdadeira fé dentro do teu coração. De fé em fé, como está escrito. O que está escrito? O justo, aquele que foi salvo, aquele que foi justificado, este vai viver pela sua própria fé. Ele não vai viver pela fé do apóstolo, ele não vai viver pela fé do pastor, do missionário, do bispo, seja lá quem for. Não, ele não precisa da fé dessa gente, porque a fé dessa gente não vai resolver o problema deles. Ele vai viver por aquilo que ele acredita. Ele não vai mais depender de oração de ninguém. Ele não vai mais pedir para pastor pôr a mão na cabeça para orar por ele, porque ele não depende da fé alheia. O justo depende da sua própria fé. A vida dele vai ser aquilo que ele acredita. Então, quando ele amadurece, a verdadeira fé brotou dentro dele. Ele se torna uma pessoa livre, independente, ele sabe que aquilo que ele acredita, ele conhece a verdade, ele tem maturidade, ele vai viver pela própria fé dele. E isso é uma coisa maravilhosa. Uma pessoa madura no Evangelho não depende mais de ninguém. Ele vive por aquilo que ele acredita. E é para isso que nós estamos aqui. Mais uma vez eu repito, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Estamos aqui para te servir esse arroz com feijão bem temperadinho, né? Uma batatinha, um bife. Olha, já tá dando água na boca, hein? Aquela salada de alface com tomate e cebola aí, lembra? Você comia isso? Como era gostoso, né? Para que você, comendo este alimento, você amadureça e com muita força, coragem, conhecimento e fé, viva pela tua própria fé. Então vamos à palavra de hoje. Vamos aqui abrir em Gálatas capítulo de número 4. Gálatas capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Gálatas 4, verso 4 até o 7. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Abra ela aí, veja que está escrito isso. Veja a grande revelação que Paulo teve, dada diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, e a grandeza do ensino que ele traz para você, nesses poucos versos que vamos ler da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4, verso 4 a 7. Presta atenção no que eu vou ler, olha lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher. E como Cristo nasceu? Olha que Paulo diz: nascido sob a lei. Para fazer o quê, Paulo? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que aconteceu comigo e com você? E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Agora, olha o verso de número 7, que coisa extraordinária. É uma dinamite isso aqui, é uma coisa extraordinária. Olha o que ele diz: de sorte que você já não é escravo. E quem eu sou? Você poderia perguntar. De sorte que você não é escravo, você é filho. E sendo filho, você é um herdeiro de Deus. Você prestou atenção? Você não é escravo, você é filho. E se você é filho, você tem uma herança, você é herdeiro de Deus. Olha que coisa grandiosa. Vamos ler de novo o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quando o tempo se cumpriu, todo aquele Velho Testamento passou. Chegou o tempo de Deus, de Cristo nascer aqui na terra. Deus se humanizar, assumir a forma de servo, de figura humana, ir para a cruz, morrer na cruz, cumprir a lei, ser o último sacrifício da cruz, eliminar a lei. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ele nasceu de mulher, o Verbo se fez carne. Ele nasceu como um homem, semelhante a mim, semelhante a você. Deus se humanizou, sem pecado, sem defeito. É o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para fazer o quê? Olha lá, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E já faz tempo que nós temos afirmado isso, que a lei acabou na cruz. Não se canse de me ouvir falar isso, não se canse, por favor, dê atenção, porque isso é um ponto principal de entendimento para você entrar naquilo que é verdadeiramente o Evangelho da graça de Deus. Então nós temos que entender que a velha aliança acabou na cruz. A velha aliança não é evangelho, é a história do povo judeu. A velha aliança, baseada na lei, é a aliança que Deus fez com o povo judeu. Aqueles rituais da velha aliança, os sacrifícios, sacerdotes, as festas, os símbolos, tudo aquilo da velha aliança, era uma coisa ligada ao povo judeu. Não faz parte do evangelho, aquilo é a história do povo judeu. Então todo o Velho Testamento é uma história do povo judeu, como Deus agiu com eles, como Deus falou com eles, a lei que Deus trouxe para eles. Agora, quando Cristo vem, olha, se completou a plenitude do tempo. Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Jesus era judeu. Ele nasceu debaixo do judaísmo. Mas ele fez uma coisa, para fazer o quê? Para resgatar, tirar de debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos da adoção de filhos. E quando é que Jesus Cristo faz isso? Quando ele vai para a cruz, ele derrama o sangue dele, e na última Páscoa, o que ele diz para os discípulos? Este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós, o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Vai começar a nova aliança, vai começar o Novo Testamento. A Páscoa já está antecedendo o que vai acontecer na cruz. E quando ele vai para a cruz, ele cumpre o sacrifício perfeito, ele cumpre a velha aliança. E com o sangue dele, ele estabelece uma nova aliança no sangue dele. Uma nova era chegou, um novo conhecimento chegou,
uma nova mentalidade chegou, uma nova aliança chegou, uma nova forma de Deus se relacionar com as pessoas, com o homem, chegou. Na velha aliança, para a pessoa se chegar a Deus, ela tinha que entregar o sacrifício, a oferta dela na mão de um sacerdote. Esse, representando esta pessoa, ia chegar-se diante de Deus para representar a pessoa e fazer o sacrifício para o perdão dos pecados dela. Ela não fazia isso direto para Deus, ela tinha que ter um intermediário, alguém de quem ela dependesse para representar ela diante de Deus. Olha como era o relacionamento com Deus na velha aliança, uma coisa, um intermediário. Agora, quando Cristo vem, morre na cruz, derrama o sangue dele, Hebreus 10, que abriu um novo e vivo caminho através do sangue de Jesus. Na nova aliança, qualquer um agora tem um acesso direto a Deus. Eu não preciso de intermediário, eu não preciso de sacerdote, de pastor, de sacrifício, eu não preciso de ninguém humano para me achegar a Deus. Quando Cristo cumpre a velha aliança na cruz, estabelece a nova aliança no sangue dele, ele abriu um novo e vivo caminho. Qualquer um que crê agora tem um acesso direto à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu não preciso ir na igreja, no templo, para me encontrar com Deus. Eu estou na presença de Deus em qualquer lugar do planeta. Eu não preciso uma intercessão de um pastor para me achegar a Deus, porque eu me achego diretamente a Deus, porque um novo e vivo caminho foi aberto. Eu não preciso um pouquinho de água ungida para me chegar a Deus, não preciso uma rosa, um botão de rosa ungida para me chegar a Deus. O falso evangelho fala que você precisa dessas coisas, mas o evangelho verdadeiro, essas coisas são feitiçarias criadas pelo falso evangelho. Eu não preciso de um missionário para me chegar a Deus, eu não preciso ir num templo de Salomão para me encontrar com Deus, eu não preciso de sal grosso para me achegar a Deus. Todas essas coisas são mentiras, são enganação que os falsos pastores e missionários e bispos introduziram no evangelho, misturaram a mentira no evangelho da graça de Deus. Não! Agora eu tenho um caminho aberto, Cristo abriu um novo e vivo caminho, ele cumpriu a lei, pôs um fim na velha aliança, acabou com o judaísmo, estabeleceu um novo testamento no sangue dele. E agora uma coisa linda acontece: qualquer um que crê tem um acesso direto a Deus. Qualquer um que crê tem um acesso direto a Deus. Que coisa maravilhosa! Então vamos a alguns versos da palavra de Deus, para deixar bem firmado no teu coração isso que eu estou dizendo. Colossenses capítulo número 2, nós lemos aqui constantemente estes versos, Colossenses capítulo 2, e nós vamos ler aquele verso famoso, o verso 14, você já deve até saber de cor, de tanto que eu falo este verso aqui, mas eu falo e repito para provar para você que a lei acabou, para provar para você que o judaísmo acabou na cruz, que as ordenanças da lei acabaram na cruz, definitivamente, e que se eu voltar para a velha aliança, eu me desligo de Cristo. Então, Colossenses 2,14, olha aqui o que eu vou ler para você, preste atenção. Tendo cancelado o escrito de dívida. Que escrito de dívida era esse? Que era contra nós, era uma coisa contra nós. Constava de ordenanças. Quais ordenanças? As ordenanças da lei. E que isso causava em nós? Olha, nos era prejudicial. Vou ler de novo com calma. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós, constava de ordens da lei, ordenanças da lei, nos era prejudicial. O que Cristo fez? Removeu inteiramente, cravando ele na cruz. Então, quando Cristo vai para a cruz, ele pega a lei e crava a lei na cruz.
O escrito de dívida era contra nós, nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente e o destruiu. Aonde? Cravou ele por inteiro na cruz. Por isso que a velha aliança acabou. Estou cansado de falar isso. Mas nós vemos hoje uma igreja judaizada. Nós vemos hoje um monte de missionários, impostores, bispos, apóstolos, mentirosos, que eles levam a igreja para o Velho Testamento. As campanhas, as coisas que eles pregam, escravizam o povo no Velho Testamento. Os jejuns que eles pregam era coisa do Velho Testamento, obrigação de ser dizimista, coisa da velha aliança. Os votos que eles querem que as pessoas fazem, coisa da velha aliança. Os sacrifícios que eles querem que as pessoas fazem, coisas da velha aliança. Tudo vem do Velho Testamento. Eles pegam a igreja hoje e submetem ela à velha aliança, debaixo do Velho Testamento. Escravizam um povo ali. E ali vem aquele monte de intermináveis campanha disso, campanha daquilo, uma campanha atrás da outra. Campanha regada de envelopes, de propósitos, de sacrifício, de dinheiro, de obrigações. Enchem as pessoas disso, oprimem a mente delas. E quem está debaixo do judaísmo, você percebeu que só fala do diabo, o tempo todo tem diabo na vida da pessoa. O tempo todo elas estão aprisionadas pelo diabo. O tempo todo o diabo está vencendo na vida delas. Elas não conseguem crer que o próprio diabo foi destruído pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário para sempre. Elas não conseguem acreditar nisso. Então, minha irmã querida, meu irmão precioso, você que está nos ouvindo agora, como eu agradeço a Deus por você estar nos ouvindo agora. Que prazer eu tenho em poder estar aqui falando essa coisa simples, mas que se você entender e crer, vai mudar a tua vida por completo. Como é bom poder falar isso, para que você ouça que a lei acabou na cruz. O escrito da dívida foi cravado na cruz. Hoje nós não devemos nada. Eu não tenho a falsa doutrina do pagar o preço que vem da velha aliança. Eu não tenho isso na minha vida e não quero que você tenha esse falso conceito que tem um preço a ser pago. Coisas que vêm da velha aliança. Você entende o que eu estou dizendo, minha irmã amada, meu irmão querido? Então, o escrito de dívida acabou. E Deus não pode agora ir para o Velho Testamento e trazer aquelas coisas do Velho Testamento para impor para a igreja hoje. Por quê? Porque ele mesmo pôs um fim em tudo aquilo. Ele não vai trazer de volta aquilo que ele acabou na cruz. Vamos para outro texto ali, ó. Romanos capítulo 10, você me ouve ler isso aqui direto. Eu vou falar muito disso ainda. Romanos capítulo de número 10. Olha aqui que coisa gigantesca. Você que está acostumado com essa linguagem, parece até que cansa. Mas você que é novinho, está chegando agora no canal, você que está sendo despertado agora, isso é uma luz para você, é uma coisa nova, é um sabor delicioso, é doce ao paladar, não é verdade? Então aqui, Romanos capítulo de número 10, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4, preste atenção. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, ele está se referindo aos irmãos judeus, irmãos na carne, de sangue, é para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Agora Paulo fala a coisa grande que aconteceu, porque o fim da lei é Cristo. Para quem o fim da lei é Cristo? Para a justiça de todo aquele que acredita. O que Paulo está se referindo nesse texto? Ele está falando dos irmãos judeus que estabeleceram as suas próprias obras na frente das obras da cruz, que estabeleceram a sua própria justiça, os seus próprios feitos, eles puseram na frente da justiça que vem da cruz.
Paulo fala, eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Por quê? O que eles estavam fazendo? Eles estavam presos no judaísmo, na velha aliança, tentando agradar a Deus, praticando coisas que o próprio Deus acabou com elas na cruz. Estavam tentando agradar a Deus com as suas obras próprias, seu esforço próprio, seus sacrifícios e campanhas, as coisas que eles podiam produzir. Então Paulo fala, eles são zelosos, mas eles não têm entendimento do que eles estão fazendo. Estão tentando servir a Deus por obras próprias, por esforço próprio, baseado no judaísmo. Então Paulo fala, porque o fim da lei, o que é o fim da lei? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que acredita. Então, meu irmão querido, olhe para mim aqui, irmã querida, olha para mim. A velha aliança acabou. O Velho Testamento se cumpriu. Acabou na cruz. Deixa eu ler aqui um texto aqui para vocês, para que isso fique bem firmado. Está lá em Lucas 24, no verso 44. Presta atenção no que eu vou ler, presta bastante atenção. Jesus já havia ressuscitado, encontrou os discípulos no caminho de Emaús e está dando as instruções finais a eles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse o que de mim está escrito. Aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que Jesus está dizendo? Que era importante que se cumprisse na vida dele tudo o que dele estava escrito. Escrito aonde? Na velha aliança, olha lá, na lei de Moisés. Então tudo aquilo que se referia na lei a respeito de Jesus se cumpriu? Se cumpriu. E ele fala nos profetas, tudo aquilo que os profetas da velha aliança profetizaram a respeito de Jesus, se cumpriu? Se cumpriu. E nos salmos, tudo aquilo que os salmos dizia a respeito de Jesus, se cumpriu? Se cumpriu. Então vou ler de novo, olha lá. Era importante que tudo se cumprisse, o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então quer dizer que tudo que no Velho Testamento se referia a Jesus se cumpriu na cruz? Se cumpriu. É como uma dívida, a pessoa deve R$1.000 no banco, já dei esse exemplo aqui umas 1000 vezes, vi 1001 agora. Ela vai lá e paga no banco os R$1.000, ela cumpre o pagamento. O que acontece a partir do momento que ela cumpriu o pagamento? Não existe mais dívida. O pagamento foi cumprido, a dívida que existia acabou. Então, quando na cruz, tudo que se referia a Jesus se cumpriu, acabou, não tem mais o que se cumprir. E uma coisa cumprida é uma coisa que acabou, não existe mais. Então, ali na cruz, meus irmãos queridos, como eu anseio que você entenda isso 100%. Ali quando Jesus está pregado ali, cravado na cruz, derramando o sangue dele. Ali em Romanos 8,3 fala que ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios 5,21. Ali na cruz está o segredo. A cruz não é empolgante. A cruz parece que é uma coisa de fracasso. Ali quando ele está pregado ali na cruz, morrendo, derramando o sangue dele, aquilo é a coisa mais extraordinária que existe. Porque ali na cruz, neste acontecimento, ele pôs um fim na velha aliança. Por isso que Paulo falou, o fim da lei é Cristo. Para quem? Só é válido para uma classe de pessoas isto. O fim da lei é Cristo para a justiça daquele que acredita. Você acredita nisso? Então, se você acredita, dá um sorriso, alegre o seu coração, porque você de fato acredita que a velha aliança acabou na cruz. Nunca mais você vai voltar às pregações do Velho Testamento, aos votos do Velho Testamento,
a obrigatoriedade de ser dizimista do Velho Testamento, aos símbolos judaicos, às festas judaicas, porque tudo isso acabou na cruz. O que os Gálatas fizeram? Voltaram as costas para a graça de Deus, para a obra da cruz, e se voltaram para o judaísmo, aquilo que acabou na cruz. Você entende isso aí, meu irmão querido? Agora vamos voltar lá em Gálatas capítulo número 4, para continuarmos, né? Gálatas capítulo número 4. Vamos chegar lá com calma, né? E vamos dar prosseguimento na leitura. Nós começamos no verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para fazer o quê? Resgatar. O que é a palavra resgate? É livrar da ruína, livrar de uma situação de risco. Então, quem está debaixo de lei, ainda está em ruína, em situação de risco. Então, ao se cumprir a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o que? Resgatar, tirar tudo aquilo que estava debaixo da lei. Para fazer o que? Olha lá, para que nós recebêssemos a adoção de filhos, para que Deus pudesse chegar a nós agora e nos trazer para Ele, e nos adotar como filhos. Então, eu sou filho de Deus hoje, não é porque eu me esforcei. Você é filha de Deus hoje, não é porque você pagou preço, jejuou, porque você decidiu aceitar Jesus, você que teve a decisão, não, eu quero, não. Você é filho de Deus porque o próprio Deus te adotou. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé que você teve um dia, você pensou que era você que estava crendo, mas até a fé que você teve um dia, foi o próprio Deus que fez brotar isso no teu coração. Presta atenção, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Essa salvação e esta fé não vem de vocês, não foi vocês que produziram isso, não foi você que se decidiu, não vem de vós. Olha que encantador, quem está no Evangelho da Graça é um bálsamo, é uma alegria ouvir isso. Quem está no judaísmo está pagando o preço, ele ouve, mas não ouve. Ele tem ouvido, mas não ouve. Ele não entende, porque ele está naquela monte de obras ferrenhamente se esforçando, lutando, ele está em guerra, ele não para. Como ele pode entender a graça de Deus, que não é necessário fazer nada? E até o crer em Jesus Cristo foi o próprio Deus que fez. Ele não tem coração para entender. Não vem de vós. Graças a Deus, é um dom de Deus e não vem de obras. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você é um filho de Deus, porque o próprio Deus te chamou, injetou no teu coração a verdadeira fé, você despertou por dentro, entendeu, acabaram-se as dúvidas. O próprio Deus é que fez isso por você, porque Jesus na cruz deu condições para que isso fosse feito a seu favor. Então ele tirou os que estavam debaixo da lei para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Porque eu sou um filho. O que Deus fez? Vou trazer uma simples ilustração que eu já dei aqui, você sabe. Você, quando compra um imóvel, o que você faz? Você vai no cartório de registro de imóveis, vai ser feita uma escritura, não é? E depois dessa escritura pronta, essa escritura vai ser registrada. E se algum dia qualquer pessoa vier dizer assim, olha, esse seu imóvel aí não lhe pertence, não adianta você falar assim, claro que me pertence, eu comprei. Aí ele vai falar prova, aí você pega a escritura registrada e mostra para ele, olha aqui, ó. Aqui está a prova de que esse imóvel é meu. Está aqui a escritura lavrada e registrada. Fim de papo.
o imóvel foi comprovado que realmente é seu. Então, porque eu sou filho, Deus enviou o meu coração o Espírito do seu Filho. O que Deus faz? Ele vai mandar em mim agora, para dentro de mim, o Espírito Santo. Por isso que todo crente salvo, ele é habitação do Espírito Santo. Ele não precisa buscar o Espírito Santo. Ele não precisa ir numa igreja, culto de busca do Espírito Santo. E vai lá quarta-feira, aleluia, recebe o Espírito Santo, ele fica assim. Aí ele vai falar as falsas línguas, Rambachandalabashai, né? Ai, recebi o Espírito Santo, que maravilhoso. Aí na sexta-feira, aquele que recebeu o Espírito Santo na quarta, está lá o pastor, põe a mão na cabeça, ele já está meio atormentado, porque ele foi no culto de libertação. Ele não lembra que na quarta-feira falaram para ele que ele recebeu o Espírito Santo. Agora ele está na mesma igreja na quarta-feira, aquele que falou na quarta, que pregou na quarta para ele receber o Espírito Santo, está na sexta dizendo que tem um mal nele, para ele pôr a mão na cabeça, e agora e sai. Você está entendendo? Se você é filho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, Deus enviou ao teu coração o Espírito do seu Filho, e o Espírito é a prova, ele é a escritura registrada de que você pertence a Deus. Você quer saber se alguém pertence a Deus? Não é se ele está com a Bíblia debaixo do braço, frequentando a igreja, a roupa que ele veste, o título que ele tem, apóstolo, isso ou aquilo. Você quer saber se ele é o Filho de Deus realmente? É se ele é selado com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que prova que eu sou de Deus, não é se eu frequento uma igreja, não é se eu faço uma corrente, se eu sou dizimista, se eu luto contra o diabo. O que prova que eu sou filho de Deus é que o Espírito habita em mim. Isso é o que prova se eu sou filho de Deus ou não. Então você não precisa buscar Espírito Santo. Como você vai buscar aquele que já mora dentro de você? Aquele que quando você nasceu de novo, ele já veio para dentro de você. Como você vai buscar aquilo que o próprio Deus já te deu? Vamos ler alguma coisa sobre isso? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Ou melhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler ali uma pergunta que o apóstolo Paulo fez para aquela igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler ou melhor, estou errando aqui, capítulo 3, verso 16. Vamos lá. Paulo está fazendo uma pergunta para os coríntios. Não sabeis que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha o verso 17. Se alguém, presta atenção, quiser destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, é sagrado. Vou ler de novo. Não sabeis que vocês são santuário do Espírito de Deus? Vocês não sabem disso? Como é que alguém que é santuário do Espírito de Deus, que a Bíblia diz que ele está buscando o Espírito Santo, se o Espírito está dentro dele, como é que ele pode num culto de busca do Espírito Santo ficar lá, aleluia, vai dando glória, fazendo um montão de coisas sem sentido, que você não vê alguém fazer isso na Bíblia? Se o Espírito está dentro dele, e quem se levanta contra aquele que é filho de Deus e é templo do Espírito Santo? Porque se alguém quiser destruir esse santuário de Deus, que é você, o que Deus vai fazer com ele? Deus o destruirá. Deus o destruirá. Por isso que você não tem que ter medo de nada. Você não tem que ter medo de... Desculpe eu falar isso de macumba, olho gordo, demônio, inveja. Essas superstições que essas igrejas da televisão introduziram no falso evangelho.
Medo de olho gordo, de macumba, de inveja, de feitiçaria. Você não tem que ter medo de nada disso, porque olha lá, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é você, você é uma coisa sagrada para Deus. Sagrado. Então o que vai se levantar contra um crente verdadeiro e fazer mal para ele? Que poder neste mundo, meu irmão, se você crer nisso, isso é maravilhoso. Que força vai se levantar e fazer mal para você se você é um liberto, se você é santuário de Deus? Deus o destruirá. Só rindo mesmo, né? Aí você vê um monte de crente com medo, estão nessas igrejas supersticiosas, só falam do diabo e põem medo, com medo de tudo, não tem paz, não tem alegria, não tem paz em ser um verdadeiro cristão. Vamos a outro texto aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo número 6, Paulo está fazendo a mesma pergunta para eles. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? E vocês têm isso da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos. Vou repetir. Você leu? Você entendeu? Você ouviu? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em quem? Vocês. E vocês têm isso da parte de Deus, e vocês não são de vocês mesmos, nós pertencemos a Deus. Será que vocês não sabem que vocês são um santuário de Deus, e que o Espírito Santo está em vocês? Então, se eu sou filho, fui liberto do jugo da lei, me tornei filho, Deus veio e me registrou, me selou, é a prova, me escriturou, é a prova que eu sou de Deus. Agora, as pessoas no mundo, na igreja, vão olhar para você, ninguém vai ver isso, mas o mundo invisível, os anjos, o mundo espiritual, quando olha para você, ele vê o selo do Espírito em você, ele vê você como habitação de Deus. O mundo invisível, o mundo da fé, o mundo dos seres celestiais, quando eles veem você, eles veem e dizem: olha ali a propriedade de Deus, olha ali o santuário de Deus, olha ali o Filho de Deus. Você é visto pelo mundo invisível. E para quem é supersticioso, quando o diabo olha para você, ele vai ficar endemoniado, porque ele vai ver um Filho de Deus selado com o Espírito Santo da promessa, que não pode fazer nada, que ele não pode tocar, não pode fazer absolutamente nada. Se você é selado, se você é templo do Espírito de Deus, aquele que quiser destruir o santuário de Deus, o que Deus vai fazer? Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, o que ele é? Ele é uma coisa sagrada, você é sagrado para Deus. Você já pensou nisso? E agora vamos voltar lá em Gálatas, né? Gálatas capítulo número 4, vamos dar continuidade à leitura. Nós estamos lá do verso 4 em diante, e vou ler de novo desde o comecinho. Nunca se canse da leitura da Bíblia. Verso 4: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para fazer o quê? Resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao meu coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba Pai. Deus é meu Pai, um Pai íntimo, Abba Pai. Agora olha o verso 7, que é uma grande bomba. De sorte que você é um filho, você não é escravo, agora você é filho. E sendo filho, você é um herdeiro de Deus. Pastor, volta aí, lê de novo o 7, vou ler, já que você pediu, né? De sorte que você já não é escravo. Olha para mim, você não é escravo, você não é escravo, de sorte que você não é escravo. Você acredita nisso?
Pastor, mas e as lutas que eu estou travando? Você não é escravo. Pastor, eu fui numa igreja que ficaram expulsando o demônio de mim. Você não é escravo, pastor. Uma irmãzinha disse, vigia, vigia porque tem um inimigo na sua vida. Não, essa irmãzinha é falsa. Você não é escravo. Né? Ah, pastor, mas o bispo, o apóstolo, que só pede dinheiro na televisão em milhões e milhões, ele está distribuindo lá um lencinho da libertação. Esse é um mentiroso. Você não é escravo, você não precisa de lencinho da libertação. Vou ler de novo. De sorte que já não és escravo. Você acredita? Não está escrito isso aqui? Por que na igreja que você vai, eles não te leem essas coisas e falam que você tem que ser liberto? Porque no final do culto é um tal de oração forte para libertar um povo que é igreja, eles não te leem isso aqui. De sorte que já não é escravo, você é filho. Então Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus não tem filhos escravos. Deus não tem filhos debaixo de escravidão. Se você é filho de Deus, Deus não tem filhos que precisam de libertação, porque Ele já libertou. Se você é filho de Deus, não tenha um encosto na sua vida, um mau espírito. Você já é um liberto. Deus não tem filho escravo. A única libertação que você precisa é a libertação da tua mente, para deixar o lixo do falso evangelho, esse falso evangelho que está na mídia aí, porque o falso evangelho está com o dinheiro nas mãos, eles estão em todos os canais de televisão, TV aberta, pregando mentira, enchendo locais de reunião, mais escravizando do que libertando. Eles nunca vão te ler isso que eu estou te lendo lá, nunca vão explicar isso, porque eles mesmos escondem. Eu não creio em nada disso. Deus não tem filhos escravos. Vamos a um texto, Colossenses, vamos lá, de novo, os irmãos que se reúnem conosco já sabem o que eu vou ler, né? Nós vamos lá, Colossenses 1, 13, 14. A dinamite de Deus, né? Quando eu falo dinamite, significa uma palavra explosiva, gigantesca, poderosa, que destrói toda enganação e toda mentira. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas. Aí você vai falar assim, pastor, para aí, fala de novo, parece que eu não prestei atenção, vou repetir. Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. Vou gritar, Ele nos libertou do império das trevas. Já libertou. Que boa notícia. Que boa notícia. Não vou ler de novo. Isso é uma palavra doce, uma palavra cheia de mel, de satisfação. Olha aqui. Ele nos libertou do império das trevas. E que mais Ele fez, pastor? Nos transportou, nos tirou de onde nós estávamos e nos pôs no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro no reino do Filho do seu amor? Neste reino onde nós estamos, e o reino está em nós, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Ele me libertou quando eu criei em Cristo, logo no primeiro segundo, me tornei um filho de Deus, fui selado com o Espírito Santo. Ilustrativamente, é como se Ele estendesse a mão e me libertasse de tudo do império das trevas, me libertou do império inteiro das trevas. O império é sinal que tem um imperador, um governante, um rei, e tem os seus súditos. Por isso que é o império das trevas. O império das trevas não é só essa mentalidade de um governante do mundo, vai muito mais além disso. É do império inteiro, onde tem o imperador das trevas e os seus súditos. Ele nos libertou do império das trevas. Você já é um liberto. Você já é um liberto. Essa tua cabeça
sua mente, se não foi renovada, ela vai querer te trair. Ela vai dizer assim, não, será que é isso, é verdade? Acho que não é bem isso, não. Vai vir um desconforto em você, porque essa verdade não foi implantada na tua mente. Você traz o resquício do falso evangelho, do evangelho do judaísmo. Traz desconforto em ouvir isso. Mas quando tem a mente renovada, Ele nos libertou do império das trevas. Ai, que prazer, que satisfação. E não foi só isso não, Ele me transportou, me arrancou de lá e me pôs no Filho do reino do seu amor. É como se Ele tivesse um grande cofre. Ele me libertou do império das trevas e o reino está ali dentro do cofre. Ele me pôs lá dentro, no Filho do reino do seu amor, e me trancou ali. Só Ele sabe o segredo, ninguém penetra nesse lugar. Me libertou do império das trevas, me transportou e me pôs para o reino do Filho do seu amor. E quando eu chego lá, o que eu encontro? Eu encontro a redenção. O que é a redenção? O fim de todo cativeiro, o fim de toda escravidão, o fim do peso, o fim do jugo, o fim do falso evangelho. Eu encontro a redenção. Você acredita no que eu estou dizendo? Me libertou do império das trevas, me transportou, vou falar com calma para entrar isso na sua mente, e me pôs no reino do Filho do seu amor. E quando eu chego neste reino, eu encontro o que? A redenção, a liberdade, a redenção, fim do cativeiro total. E a minha culpa, ele fala, e a remissão dos pecados. O que é a remissão dos pecados? É que toda a culpa que pesava sobre mim, tudo aquilo que a lei impunha sobre mim e me cobrava, e pesava, e me apertava, e me oprimia, foi retirado, a remissão dos pecados. Eu não tenho mais culpa diante de Deus, a minha culpa acabou na cruz, mesmo eu sendo defeituoso, e estando cheio de falhas e erro todos os dias. Houve a remissão, a retirada de toda a culpa. Até quando isso é válido, pastor? Até o último dia de vida, o último suspiro que eu der aqui na terra. Você tem que entender, vou repetir de novo, que Cristo pagou a minha dívida na cruz. E a dívida que Ele pagou na cruz não é só do meu passado, não é só do meu presente, Ele quitou a minha dívida futura. Ele já pagou até pelo último dia de vida aqui na terra que eu terei, até pelo último suspiro que eu der e deixar o corpo, já está pago. Ele já pagou pelo teu futuro todo. Por quê? Porque Ele sabe que você vai falhar, mas já está pago. Então quer dizer que eu posso fazer todas as coisas erradas? Não, porque eu compreendo o Evangelho, eu sou salvo pela graça, sei que tudo foi pago. Cria-se dentro de mim uma gratidão, uma vontade de ser fiel tão grande, que eu não quero fazer mais nada errado. Ainda que eu venha fazer, eu não quero mais. Eu gosto de tudo aquilo que é certo, que é honesto, que é verdadeiro, que é legítimo, que é do bem, que está de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Eu não gosto da mentira, do adultério, da exploração, da enganação, da vida oculta, essas coisas horríveis. Não, isso é coisa das trevas. Nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. E o que eu encontro neste reino, no qual temos a redenção e a remissão de todos os pecados? Por isso, meu irmão querido, minha irmã querida, o maior engano, presta atenção, finalizando, o maior engano é voltar-se para a velha aliança. O maior engano é impor o judaísmo na cabeça das pessoas, como se isso fosse evangelho. O evangelho começa da cruz para frente. Tudo que é antes da cruz é judaísmo. Moisés reinou até a cruz. A lei teve validade até a cruz. Quando Cristo morre na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Começou
um novo testamento no meu sangue, uma nova aliança. Começou, o evangelho da graça de Deus começou, a graça abundante foi derramada sobre cada um de nós, e hoje nós somos filhos de Deus, nós não somos escravos, nós somos filhos. Por isso vamos viver uma vida de fé a cada dia, firmado no evangelho da graça de Deus. Foi uma alegria estar com você, meu irmão querido, minha irmã querida. É sempre uma alegria poder ser útil para você. Eu estou aqui para te servir, para ser útil para você. Eu não estou aqui para te cobrar nada, não arrastar você atrás de mim. Não, eu não quero nem nada. Basta ser só uma voz. E se essa voz chegar até você e te despertar, eu já recebi o prêmio, já recebi o milagre. Tá bom? Eu vou me despedindo de todos vocês dizendo isso. A tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.